O chamado para desvendar o código. Existe um momento na vida em que tudo parece parar. Um instante silencioso, quase invisível, onde a mente percebe que não dá mais para viver no piloto automático. Foi justamente em um desses momentos que milhões de pessoas, ao longo das décadas, encontraram os ensinamentos de Napoleon Hill e descobriram que o sucesso não é um acidente, mas um código, um padrão, uma sequência mental capaz de reprogramar destinos inteiros. Em O Código da Riqueza, não falamos apenas de dinheiro. Falamos sobre o magnetismo invisível que move pessoas comuns a resultados extraordinários. Falamos de metas que se tornam realidade, de sonhos que deixam de ser desejos e passam a ser planos, de indivíduos que rompem barreiras que pareciam eternas. E tudo começa com uma pergunta simples. O que realmente acontece dentro da mente de quem prospera? Hill dedicou décadas de sua vida a investigar isso. Ele mergulhou na psique dos homens mais influentes do seu tempo, estudou comportamentos, padrões, decisões e medos. Descobriu que riqueza não era sobre sorte, herança ou oportunidades raras. Era sobre mentalidade, sobre o que você repete todos os dias quando ninguém está olhando. Neste roteiro, você vai entrar profundamente na filosofia de Hill. Vai caminhar por seus princípios esquecidos, aqueles que quase ninguém explica, porque exigem coragem para serem colocados em prática. Prepare-se para descobrir aquilo que poucos ousam estudar, a engrenagem invisível que cria prosperidade. E antes de prosseguirmos, existe uma pergunta que você precisa responder para si mesmo. Você está pronto para descobrir por que tantas pessoas querem prosperar, mas tão poucas conseguem? Porque no próximo bloco, o código começa a se revelar. A origem do código, como Hill transformou o mistério em ciência. Antes de se tornar o maior nome do desenvolvimento pessoal, Napoleon Hill era apenas um jovem curioso, ambicioso e desesperado para entender a diferença entre quem vence e quem desiste. Cresceu em meio à pobreza, viu fracassos de perto, experimentou perdas que fariam qualquer um desistir, mas algo o movia, uma inquietação profunda. Por que algumas pessoas prosperam quase naturalmente, enquanto outras lutam a vida inteira? Essa pergunta o levou a um encontro que se tornaria lendário. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história. Carnegie o desafiou a estudar as mentes mais brilhantes da época, não pelos seus feitos, mas pelos seus processos mentais. Não pela riqueza, mas pela estrutura emocional que sustentava essa riqueza. Hill aceitou o desafio e, durante mais de 20 anos, entrevistou, observou e analisou líderes que moldaram o mundo. Edison, Ford, Rockefeller, Graham Bell. Mas o mais impressionante não foram os nomes, e sim o padrão. Ele percebeu que todos eles, sem exceção, possuíam uma fórmula, uma linha de raciocínio, uma forma de agir, um mecanismo mental repetido vezes e mais vezes até se tornar uma força irresistível. E é aqui que nasce o nome deste roteiro, o Código da Riqueza. Não é uma lista de mandamentos, não é um truque, é uma engenharia mental, um conjunto de princípios que, quando aplicados em sequência, cria impulsos psicológicos tão fortes que a vida não consegue resistir. Mas antes de destrincharmos esse código, precisamos entender o que Hill descobriu sobre a base de todas as conquistas humanas, o desejo ardente. No próximo bloco, prepare-se, porque esse é o primeiro elemento que separa quem sonha de quem realiza. Bloco 3. O primeiro pilar, o desejo ardente. Napoleon Hill percebeu que nada grandioso acontece na vida de alguém até que uma faísca interna seja acesa. Não é motivação comum. Não é querer melhorar de vida. É algo violento, intenso, quase inquietante, um desejo ardente. Hill dizia que esse tipo de desejo não nasce do conforto, mas da falta. Não nasce da segurança, mas da insatisfação profunda. São pessoas que olham para a própria realidade e dizem: eu me recuso a aceitar que minha vida termine assim. Esse desejo é o combustível do código. Sem ele, nada funciona. Com ele, tudo muda. Hill chegou a uma conclusão chocante. A maioria das pessoas acha que quer vencer, mas na verdade só quer tentar. Elas querem melhorar, mas não pagar o preço. Querem resultados, mas não transformação.
O desejo ardente não aceita isso. Ele exige ação. Ele empurra. Ele incomoda. Você sente ele no peito, no estômago, na garganta. Ele impede que você durma em paz enquanto não avança. Hill descobriu que todos os milionários que entrevistou tinham esse fogo interno. Um objetivo claro. Uma obsessão positiva por algo que ninguém mais entendia. E aqui vai o que quase ninguém te conta. Esse desejo ardente não é ter fé no resultado. É se comprometer tanto que o fracasso se torna impossível. Esse é o início do código. É o ponto onde pessoas comuns começam a moldar destinos extraordinários. E agora que o primeiro pilar foi revelado, nos próximos blocos você vai entrar nas engrenagens mais profundas. Fé, autossegura, programação mental, a força do subconsciente e a parte mais sombria, o que impede a maioria de prosperar. A força invisível da fé, o motor psicológico que move o código. Se o desejo ardente é a faísca que acende o motor do sucesso, a fé é o combustível que mantém esse motor funcionando quando tudo parece desabar. Napoleon Hill entendia algo que poucas pessoas compreendem de verdade. Não existe conquista sem uma crença interna tão forte que ela ultrapassa a lógica, o medo e até a realidade presente. Mas a fé que Hill descreve não é religiosa, é mental, é psicológica. É operacional. É a capacidade de enxergar o resultado antes que o mundo possa tocá-lo. Hill descobriu que todos os grandes realizadores tinham uma habilidade quase sobrenatural. Eles acreditavam no objetivo com tanta intensidade que o cérebro, o comportamento e o destino pareciam se alinhar ao redor dessa crença. A fé agia como um imã, atraindo pessoas, oportunidades e ideias certas no momento certo. E aqui está uma revelação que Hill repetia, mas que quase ninguém leva a sério. A fé é treinável. Ela não depende de sorte, talento ou espiritualidade. Ela depende de repetição, de programação mental, de afirmar todos os dias a realidade que você quer construir, até que sua mente pare de resistir à ideia. A fé, para Hill, era um estado mental induzido. Uma engenharia psicológica, algo que você constrói, palavra por palavra, pensamento por pensamento. Ele ensinava que o cérebro não diferencia um pensamento vivido repetidamente de uma experiência real. Se você afirma um objetivo todos os dias, se visualiza o resultado como se já estivesse em suas mãos, se alimenta sua mente com convicção, o cérebro começa a aceitar essa realidade como inevitável. E quando a mente aceita algo como inevitável, o corpo acompanha. As atitudes mudam, as decisões se alinham, os hábitos se fortalecem. E a vida começa a se reorganizar para entregar aquilo que você determinou como destino. É por isso que Hill dizia que fé não é esperança, é certeza. Não é esperar que algo aconteça, é agir como se já tivesse acontecido. Mas existe um problema. Se a fé é treinável, o medo também é. E no próximo bloco você vai descobrir que, assim como a fé cria riqueza, o medo cria limitações silenciosas e destrói sonhos de forma quase imperceptível. Prepare-se, porque agora vamos entrar na parte mais sombria do código. A força oculta que paralisa a maioria antes mesmo que ela comece. O inimigo silencioso, os 6 medos que quebram destinos. Se a fé é o motor da riqueza, o medo é o freio invisível que destrói silenciosamente o progresso humano. Napoleon Hill descobriu algo assustador. A maioria das pessoas não falha porque é incapaz, mas porque está paralisada por medos que nunca reconhece. O medo não grita, não avisa. Ele se disfarça de prudência, de lógica, de não é o momento certo. Ele é silencioso e por isso tão perigoso. Hill identificou 6 medos fundamentais que dominam a mente humana. E o mais aterrorizante é que todos nós carregamos pelo menos um deles, às vezes sem perceber. E é medo da pobreza. Esse é o mais destrutivo. Ele cria pensamentos de escassez, faz a pessoa acreditar que nunca terá o suficiente e a mantém presa em empregos, relacionamentos e rotinas que drenam sua energia. Quem teme perder dinheiro nunca ganha muito. Medo da crítica. A opinião dos outros se torna uma prisão. A pessoa deixa de agir
porque imagina o julgamento de familiares, amigos e desconhecidos. Quantos sonhos morrem por medo de comentários? De medo da doença. Ele suga a vitalidade, cria ansiedade constante e rouba a energia necessária para prosperar. É a mente traindo o corpo. E medo da perda de amor. Provoca ciúmes, insegurança emocional, dependência e decisões tomadas por desespero, nunca por estratégia. E medo da velhice. A pessoa começa a acreditar que está tarde demais para mudar. Uma crença fatal, porque paralisa qualquer iniciativa de evolução. E medo da morte. O medo inevitável. Para Hill, ele enfraquece a coragem e impede que a pessoa viva plenamente. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém entende. O medo não precisa ser real para controlar a sua vida. Basta ser alimentado. Um pensamento repetido diariamente se transforma em crença. Uma crença dominante se transforma em comportamento. Um comportamento contínuo se transforma em destino. É por isso que Hill dizia que a pobreza é criada primeiro, na mente, e só depois aparece na vida. Os medos são programações mentais, negativas, e a maioria das pessoas repete essas programações todos os dias, sem perceber. Mas existe uma verdade libertadora, uma das mais fortes descobertas de Hill. O medo não desaparece com coragem, ele desaparece com ação. Toda vez que você age, você enfraquece a programação mental do medo. Toda vez que você hesita, você fortalece o inimigo. E aqui está o ponto crítico. Não existe construção do código da riqueza, enquanto um desses medos estiver dominando sua mente. No próximo bloco, você vai descobrir o contrapeso secreto que Hill ensinava para destruir os medos pela raiz. Um mecanismo de autoengenharia mental tão poderoso que muitas pessoas chamam de hipnose consciente. Prepare-se, porque agora entraremos na parte mais transformadora do código, a autossugestão, o método usado pelos maiores milionários para reprogramar a própria mente. O código oculto que reprograma a mente. Napoleon Hill descobriu algo que, na época, parecia quase proibido. A mente humana pode ser reprogramada, não por destino, não por acaso, não por genética, mas por repetição consciente. Esse princípio, chamado por Hill de autossugestão, é a chave que destrói o medo, multiplica a fé e dá forma ao desejo ardente. É o processo pelo qual você se transforma no tipo de pessoa capaz de atingir aquilo que deseja. E aqui vai o que quase ninguém explica. Autossugestão não é pensar positivo. É pensar com propósito. É você escolher todos os dias o tipo de pensamento que sua mente vai permitir entrar. É decidir o que seu cérebro vai acreditar. É determinar quais ideias terão permissão de se tornarem realidade. Porque a verdade é simples e brutal. A sua mente já está sendo programada. A pergunta é, por quem? Pelo ambiente? Pelas notícias? Pelas pessoas ao seu redor? Pelos medos que você alimenta? Ou pela versão do futuro que você escolheu construir? Hill entendeu que a mente subconsciente, essa parte profunda que controla seus hábitos, decisões, impulsos e emoções, não questiona nada. Ela aceita tudo que você repete com intensidade emocional. E aqui está o segredo que mudou a vida de milhões. O subconsciente não distingue verdade de repetição. Distingue frequência. Se você repete ansiedade, ele aceita. Se repete escassez, ele confirma. Se repete fracasso, ele transforma em padrão. Mas se você repete fé, desejo e propósito, ele cria trajetórias inteiras baseadas nisso. Autossugestão é, essencialmente, colocar sua mente sob comando. É praticar todos os dias comandos mentais como: eu sou capaz. Eu vou conquistar. Eu tenho controle. Meu resultado é inevitável. E por que isso funciona? Porque a mente é um campo fértil. Plante medo, colhe limitação. Plante propósito, colhe destino. Mas Hill deixa claro: autossugestão só funciona quando acompanhada de emoção. Palavras frias não transformam nada, mas palavras carregadas de sentimento atravessam a barreira da consciência e se tornam ordens diretas ao subconsciente. Agora, aqui vem o alerta. Quem não domina a autossugestão é dominado por ela. Você será controlado pelos seus medos
suas dúvidas, suas memórias, seus fracassos, tudo repetido, agravado e multiplicado como uma hipnose negativa. Mas existe um passo além, um passo que quase ninguém domina, um passo que separa os que sonham dos que realizam. Transformar a autossugestão em ação consistente. E é justamente isso que Hill revela no próximo pilar, um dos mais poderosos e mais ignorados. O domínio da mente criadora, a capacidade de transformar ideias em realidade física. Prepare-se, porque no próximo bloco você vai descobrir o mecanismo mental que transforma pensamentos em riqueza. Não metaforicamente, mas literalmente. A mente criadora, o laboratório onde a riqueza nasce. Depois de dominar o desejo ardente, fortalecer a fé e usar a autossugestão para reprogramar a própria mente. Napoleon Hill apresenta um conceito que poucos compreendem em profundidade: a mente criadora. A fonte invisível que transforma pensamentos em realidade. Segundo Hill, todas as pessoas possuem duas mentes, mas a mente racional, lógica, analítica, limitada pelo que já conhece, e a mente criadora, expansiva, intuitiva, conectada a ideias que parecem vir do nada, mas que, na verdade, são fruto de um processo mental altamente refinado. É dentro da mente criadora que nascem invenções, soluções inovadoras, oportunidades inesperadas, estratégias de riqueza, intuições que mudam a vida. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. A mente criadora não funciona sob pressão, medo ou dúvida. Ela funciona em estados de expansão emocional, desejo, fé, entusiasmo, propósito. Por isso, tantas pessoas dizem que suas melhores ideias surgem no banho, caminhando ou antes de dormir. É quando a mente racional sai do caminho e a mente criadora assume o controle. Hill descobriu que os maiores empreendedores, inventores e líderes da história dominavam essa transição. Eles não apenas esperavam ideias, eles criavam condições mentais para elas surgirem. A mente criadora é como uma antena. Ela capta possibilidades que a mente comum não consegue enxergar. Ela conecta informações invisíveis, percebe caminhos que parecem impossíveis e revela soluções que antes estavam completamente fora do radar. Mas existe um requisito indispensável. Você precisa alimentar a mente criadora com imagens claras do que deseja. A mente criadora não trabalha com dúvidas. Ela trabalha com definição. É por isso que Hill insistia na importância de um objetivo definido, escrito, lido diariamente, visualizado com emoção. A clareza ativa a antena. O desejo intenso envia o sinal. A fé remove o ruído. E quando os três se alinham, algo poderoso acontece. E as oportunidades começam a aparecer. As pessoas certas cruzam o seu caminho. As ideias surgem no momento exato. Aí o impossível começa a se organizar como se tivesse vida própria. E é aqui que muitos se confundem. Eles acham que isso é magia, coincidência ou sorte. Mas Hill sabia a verdade. A mente criadora cria sorte. Ela fabrica coincidências. Ela atrai aquilo que você está pronto para receber. Mas existe um obstáculo gigante, um inimigo interno que cega a mente criadora e destrói sua capacidade de gerar riqueza. A indecisão. E no próximo bloco, você vai descobrir por que a indecisão é uma das forças mais destrutivas do ser humano e como ela mata sonhos antes mesmo que o medo tenha a chance de agir. Prepare-se, porque agora vamos entrar na parte crítica do código da riqueza. A disciplina mental que separa quem apenas pensa de quem realiza. O fim do silêncio. Quando o silêncio dos céus finalmente se rompe, nada mais permanece oculto. Aquilo que, por tanto tempo foi sussurrado entre os anjos agora ecoa como trovão sobre toda a criação. Porque o Apocalipse nunca foi apenas uma sucessão de eventos. É o momento em que tudo aquilo que estava escondido é revelado à luz da verdade absoluta. E essa verdade não pede licença. Ela simplesmente chega. Os portais espirituais se abrem como cortinas de fogo. E por um breve instante, toda criatura, viva ou morta, percebe que sempre esteve sendo observada. Nada passou despercebido. Nada foi ignorado.
Cada gesto, cada escolha, cada semente plantada no invisível, agora volta como colheita inevitável. Esse é o momento em que os sinais deixam de ser simbólicos. Agora são reais. Agora são visíveis. As trombetas não são mais mensagens misteriosas. São decretos, declarações, convocações. O mundo tenta negar, tenta racionalizar, tenta fugir, mas como fugir de algo que atravessa matéria, sombra e espírito? Como correr quando o próprio tempo começa a se curvar? Porque aqui no bloco final, o Apocalipse deixa claro: não é a destruição que está vindo, é a restauração. E antes que qualquer um possa reagir, os céus brilham com uma luz que não se parece com nada deste mundo. É um clarão que não cega, é um fogo que não queima. É uma presença que não ameaça, apenas revela. E quando essa presença desce, todo o mal se encolhe. Toda a escuridão recua. Toda mentira perde a força, porque a verdade chegou. E quando ela chega, nada permanece de pé daquilo que não foi construído em luz. Quando o juiz se levanta, há um instante no Apocalipse em que tudo muda. Não porque o mundo piora, mas porque o juiz finalmente se levanta. Até aqui, a humanidade experimentou avisos, sinais, chamadas, oportunidades. Mas quando o juiz se ergue de seu trono, o universo inteiro reage como se sentisse um terremoto espiritual. Porque não é um rei comum, não é um governante humano. É aquele cujo olhar atravessa eras, reinos e intenções. E quando ele se levanta, nada mais pode permanecer disfarçado. Os céus silenciam, o mal treme, as estruturas ocultas ruem como vidro quebrando. Tudo aquilo que parecia indestrutível se desfaz em poeira. Porque agora não é mais tempo de aviso. É tempo de veredito. E o que impressiona não é o julgamento em si, mas a forma como ele julga. Não com vingança, não com ira cega, mas com precisão absoluta. Com uma justiça tão perfeita que até os anjos se calam diante dela. É aqui que muitos percebem que o maior engano do mundo moderno não foi negar a fé. Foi acreditar que Deus permaneceria eternamente sentado enquanto a maldade avançava sem limites. Porque chega uma hora, e essa hora está escrita, em que o juiz simplesmente diz: basta. E quando essa palavra ecoa, algo extraordinário acontece. As almas que foram silenciadas encontram voz. Os justos que foram esquecidos são lembrados. Os fiéis que resistiram na escuridão veem a luz romper de forma avassaladora. É como se o universo inteiro respirasse aliviado porque, finalmente, justiça verdadeira invade tudo. O juiz se levanta e, com ele, uma nova ordem começa a nascer. E pela primeira vez desde o início da história, a humanidade percebe algo que sempre esteve ali. Que o Apocalipse nunca foi o fim, mas o ajuste necessário para um novo começo. O renascer depois do fim. Quando todo o caos parece atingir o ápice. Quando o mundo parece irreconhecível. Quando as forças espirituais, políticas e humanas entram em colapso. É exatamente aí que algo surpreendente acontece. O fim dá lugar ao recomeço. Porque o Apocalipse não é apenas destruição, é transformação. É substituição de tudo aquilo que era frágil, corrupto e injusto por algo totalmente novo, sólido, eterno. E no momento em que a última trombeta ecoa, a última lágrima cai e o último grito se silencia. Uma outra voz surge. Não de uma voz de ameaça, não é uma voz de terror, mas uma voz que ninguém esperava ouvir tão cedo. Eis que faço novas todas as coisas. Essas palavras atravessam o universo como uma explosão de luz. Elas redefinem o destino. Elas limpam memórias. Elas restauram aquilo que parecia perdido para sempre. E num instante, os sobreviventes percebem: o mundo não acabou. O mundo foi refeito. As feridas profundas começam a cicatrizar de maneira sobrenatural. Aquilo que levou séculos para ser destruído é reconstruído em segundos. E pela primeira vez, desde o início da humanidade, a paz não é apenas um desejo, ela é uma lei cósmica. As nações não se preparam mais para a guerra. As sombras não têm mais domínio. A injustiça não encontra mais espaço. Porque o rei que governa agora não governa por poder, mas por verdade. E esse novo mundo, limpo, puro, luminoso, nasce sobre um único fundamento: a vitória definitiva sobre o mal. Uma vitória que não veio por armas, não veio por política,
não veio por força humana, mas pelo cumprimento perfeito da promessa feita desde o início dos tempos. E tudo isso leva a um ponto final, ou melhor, a um ponto de partida. A história não termina no Apocalipse. A história começa no Apocalipse. O que parecia destruição era, na verdade, o maior ato de amor. Remover tudo o que impedia a humanidade de viver. Finalmente, o propósito original. E agora, diante desse mundo renovado, uma pergunta ecoa para todos, inclusive para você que está assistindo. Você está pronto para esse recomeço? Ou ainda está preso no velho mundo que já não existe mais? Se este vídeo falou com você, se em algum momento você sentiu que algo despertou aí dentro, então esse é o sinal. Não deixe isso morrer agora. E se inscreva no canal. Isso mostra para o YouTube que este conteúdo precisa alcançar mais pessoas. E deixe o like. É um toque simples, mas abre portas para que a mensagem continue viva. E comente aqui embaixo. Estou pronto para o recomeço. Quero ver quem realmente chegou até o final. Quero ver quem está desperto. Quero ver quem faz parte dessa nova geração que não tem medo da verdade. E se você quiser que eu continue essa série, aprofunde ainda mais e traga revelações ainda mais fortes, então você já sabe o que fazer. Aperta no botão vermelho, ativa o sininho e fique pronto, porque o próximo capítulo vai mexer com você.